Isaías 66, versículo 2, está escrito assim: Não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Davi, ali no Salmo 51, 17, quando ele orava, ele diz assim que o que agrada a Deus no relacionamento dele com o homem é aquele que se aproxima dele com espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho hoje sobre oração e a representação da oração ali no tabernáculo que Deus dá a Moisés é o altar de incenso. E esse altar de incenso, ele tinha uma parte muito importante ali. Ele ficava no santo lugar e a ordenança de Deus é que quando Moisés o construísse, Moisés o fizesse de madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira retorcida, difícil de ser trabalhada, ela tem a representatividade da nossa natureza humana, né? Somos retorcidos, difíceis de sermos trabalhados, mas o Senhor falava para Moisés, depois que aquele altar estivesse pronto, que o cobrisse de ouro puro. O ouro, ele tem a simbologia do caráter imutável de Deus, da glória de Deus. Então, quando oramos, o Senhor Deus não nos enxerga aquela madeira retorcida, dura. O Senhor Deus nos enxerga com o caráter imutável de Cristo Jesus, que é o mesmo caráter do Pai. Ele nos enxerga através da sua glória. Então, esse altar, ele servia para queimar o incenso. O incenso era feito de especiarias. Então, esse altar representa o homem orando. Ele tem a figura do relacionamento do homem para com Deus, né? O reino de Deus, ele é relacionamento. Ele é como Deus quer se relacionar conosco, porque Deus nos busca. Ele nos ama primeiro. É Ele que nos chama, né? Então, dentro desse relacionamento, é que Ele vai nos ensinar as bases do relacionamento do reino. Como é que nós devemos nos relacionar com Ele? Então, esse altar de incenso, ele tem uns ensinamentos que são muito preciosos para nós entendermos como orarmos, como é que Deus nos chama, como devemos estar diante dele, né? Ele fala que esse altar, ele deveria ser um altar feito de uma peça só, com 4 pontas. Ele era quadrado, né? Ele tinha 60 centímetros ali de comprimento e 1,5 metro de altura. E fala que essas pontas deveriam ser continuidades do altar. Elas não deveriam ser coladas nem emendadas. Então, isso aí tem um simbolismo de que a oração não é um emendo da nossa vida. A oração não é uma coisa que a gente tira e põe. A oração é uma continuidade da nossa vida. É um sentido, uma dimensão espiritual maior que esse incensário, esse altar de incenso traz, né? A oração faz parte de quem nós somos em Cristo Jesus. Ela vai mais além, porque essas 4 pontas significam os 4 pontos cardeais da terra. A nossa oração tem alcance, nós podemos interceder por uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e o Senhor Deus ouve a nossa oração. E muito interessante também era o local onde esse altar de incenso deveria ser colocado, posicionado. Deus falou que ele deveria ficar ali no santo lugar. O santo lugar era o lugar anterior ao santíssimo lugar, onde ficava a arca, que era a representação máxima da presença de Deus. E esse altar ficava num cômodo anterior ao santíssimo lugar.
e ele deveria estar entre a mesa dos pães da proposição e o menorá, aquele candelabro de 7 hastes, né? E essa mesa dos pães da proposição tem a representatividade de Jesus, porque ela guardava os pães que eram colocados ali. Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ele fica à direita do altar de incenso, a mesa dos pães da proposição. Jesus, ele está à direita do Pai. Então, estar à direita significa ter autoridade. Estar à direita de ter a autoridade de. Por isso, nós oramos em nome de Jesus, porque à nossa direita está Jesus, que está à direita de Deus, e à esquerda estaria a simbologia do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está ali nos direcionando, nos ensinando como orar. Por isso que todas as vezes antes de orar nós devemos buscar a orientação do Espírito. Era isso que o sacerdote fazia. Antes dele acender as especiarias ali do incenso, que estavam no incensário, ele acendia as lâmpadas do menorá. As 7 lâmpadas do menorá ali, do candelabro, eram acesas. Depois ele acendia a chama das especiarias, né? E eu gostaria também de tocar um pouquinho nessas especiarias, né? O nosso tempo é pequeno. É a composição desse incenso. Ele era feito de especiarias aromáticas, por isso que a nossa oração sobe como incenso agradável às narinas de Deus, né? Então, o estorá, que era uma dessas especiarias, estorá, que é a goma do bálsamo. O bálsamo tem o simbolismo do consolo. Então, as nossas orações, elas chegam como consolo às pessoas as quais recebem os benefícios da nossa oração, da nossa intercessão. Ela tem que ser consolo para a nossa própria vida quando nós oramos também. Saímos em paz, saímos consolados da nossa oração, sabendo que Deus é presente, sabendo que o Senhor aceitou a nossa vida, aceitou a nossa oração, né? A onixa é uma flor que parece uma unha, ela tem um cheiro muito agradável também. Romanos 12:1, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a oração não é apenas um ato. A oração é a nossa própria vida, é a oferta de quem nós somos a Deus. Ela é a nossa vida que é colocada diante de Deus, o nosso coração, né? As nossas forças são colocadas na nossa oração. Então, a oração não é apenas um ato formal no qual nós nos ajoelhamos ou estamos ali diante de Deus, né? Não, ela não é só isso. E uma outra especiaria é o gálbano. Ela é uma goma resinosa de uma castanha amarelada, que sozinha ela tem um cheiro muito desagradável, muito ruim, mas quando ela se junta com as outras especiarias, ela se torna muito, muito, muito agradável. Então é o sentido comunitário da nossa oração. Na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, nós nunca devemos perder o sentido comunitário. Deus não nos chama para vivermos isolados. Jesus fala que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. A igreja tem grande importância para o Senhor. Ele fala que as portas do inferno não se prevalecem contra a igreja. Então, essa oração comunitária, ela tem muito valor diante de Deus. Então, o incensário, ele tem a representação de todos os tipos, de todos os chamados de oração. Então, não vamos perder o sentido da oração comunitária, mesmo estando isolados nesses tempos de pandemia. Vamos estar procurando nos reunir através da internet, através de todos os meios de comunicação que nós temos, para que
nós não percamos esse senso comunitário e sempre temos em nosso coração a volta da comunhão da igreja, a volta da comunhão com os irmãos, né? Então a nossa oração é de grande valor diante de Deus. Vamos entender que nós somos esse altar de incenso e uma vez por ano Deus deu ordenança de que Arão entrasse ali e ele entrava 2 vezes por dia, né? De manhã, cedinho e no pôr do sol. E uma vez por ano ele entrava com um pouquinho de sangue lá do altar de sacrifício e colocava nas 4 pontas do altar de incenso, simbolizando que a nossa oração tem a validação do sangue de Jesus. Sem a validação do sangue de Jesus, nossa oração não tem alcance. A nossa oração não vai a lugar nenhum, porque Jesus é aquele que intercedeu por mim e por você diante do Pai. É aquele que está à nossa frente. É aquele que nos justifica diante do Pai. Por isso a nossa oração se torna uma oração aceitável. O nosso relacionamento é resgatado. Jesus veio fazer a paz entre nós e o Pai. Por isso nós podemos voltar a nos relacionar com o Pai. O véu onde o altar de incensário era colocado em frente ao véu que separava a arca, ele foi rasgado por Jesus ali na cruz do Calvário, e nós temos livre acesso ao Pai. Podemos orar com liberdade diante do Pai, na autoridade de Jesus, através do Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros intercessores, a sermos consolados através da oração.